estudar os profetas, vai enriquecer a nossa vida espiritual. Além do mais, a gente vai conhecer livros que às vezes fica lá no cantinho da Bíblia e a gente vai passando e não lê, né? Então, vamos começar a nossa aula sem mais delongas. Vou orar para a gente começar, tá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que está nessa aula hoje e os que vão ainda, Pai, assistir, que o seu Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações, trazendo entendimento, Pai, aproveito para a nossa vida, para que a gente possa estar crescendo diante do Senhor, Pai, que a gente possa aprender com os homens, Pai, que foram fiéis a Ti, que levaram a sua mensagem sem medo, mesmo sofrendo, e enfrentaram todos os desafios e profetizaram, falaram a Tua mensagem ao povo, Pai, que possamos aprender com eles, que o Seu Evangelho precisa ser levado, Pai, independente de qualquer coisa, que nós possamos ter coragem e levar, Pai, a palavra de arrependimento àqueles que estão perdidos, que precisam e necessitam muito, Pai. Abençoe a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui, né, com livros proféticos. Primeiro, nós vamos estudar os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Não são os homens mais importantes do que os outros, são as obras maiores, os livros maiores, né? Que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, esses 4 livros são chamados de profetas maiores, porque suas obras, o conteúdo do livro, as profecias eram maiores, mas com relação aos valores, né, a importância é a mesma coisa, tá? Eu quero que você preste bem atenção aqui. Esse livro de Isaías, ele tem uma coisa que nós vamos aprender hoje, que eu quero que vocês anotem, que é uma pérola que a gente acha, assim, no estudo de alguma coisa, que fica na nossa mente, para a gente sempre, quando for ensinar alguém, a gente lembrar de coisas marcantes em algum livro da Bíblia. Para mim, esse o livro de Isaías, ele é uma coisa marcante, o que eu acho marcante nele é que ele tem 66 capítulos, igual a Bíblia, que tem 66 livros. Na Bíblia, 39 livros, ele está no Antigo Testamento, apontando para a vinda de Cristo, mostrando o pecado, a lei, os profetas anunciando o pecado do povo, convidando ao arrependimento. Isso é o Velho Testamento. E 27 livros do Novo Testamento. E lá no livro de Isaías, a gente vai ver que 39 capítulos do livro de Isaías, ele trabalha as profecias mostrando o pecado, a infidelidade do povo e no que isso ia resultar na vida deles. E depois do capítulo 39, entrando no 40, né, que vai dar 27 livros, que é o Novo Testamento, que seria como se fosse o Novo Testamento, mas do capítulo 40 até o 66, Isaías, as profecias são de esperança, promessa do Messias, promessa de restauração de Jerusalém, de Judá. Então, a gente pode fazer essa alegoria, essa comparação aqui, né? Que assim como a Bíblia tem 66 livros, vocês vão gravar agora, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos, sendo que 39 é um convite ao arrependimento, mostrando o pecado do povo, o distanciamento, a frieza, a idolatria, e 27 livros é como se eles representassem o Novo Testamento, que é a vinda do Messias.
Então, no capítulo 40, ele começa a falar das promessas do Salvador, ele começa a falar de tudo aquilo que viria por meio de Jesus, né? Então, aqui está falando um pouquinho da Bíblia, e eu já aproveitei para falar um pouquinho do livro de Isaías, que tem essa similaridade aqui. Mas a Bíblia tem 5 livros que é da lei, 5 livros que é históricos, né, que conta a, a história do povo de Israel, 5 livros poéticos. Quem sabe quais são os livros poéticos aí? Vamos ver. Salmos, Cantares, Vai na ordem que daí você lembra. Salmos, então, Salmos, pro... Provérbios, Eclesiastes. Não, Eclesiastes também? É, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ixi, perdi. vão ajudar o Não, Daniel. me ajudem, gente. Salmos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, eu acho que é o Lamentações também, ou não? eu acho que é assim. São esses. Já falta isso. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá no Profetas Maiores. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, a gente vai estudar aqui junto, viu? Por que que eles são maiores? O termo maior refere-se ao tamanho da obra, né? E não à importância, conforme eu falei. Agora aqui a gente vai ver por que colocou 5 livros aqui, que eu também estava parada em. Eu sempre penso em Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E agora, aqui colocaram 5 nesse slide, vamos ver. Passa aí, Daniel, vamos ver. Essa curiosidade aqui. Isaías, se você estiver anotando, é sempre bom quando você vai estudar um livro, assim, que a gente vai pegar as coisas importantes desse livro, e nós não vamos poder ler ele todinho aqui, né, durante as aulas, capítulo por capítulo. Então, nós vamos falar sobre as coisas que são importantes, e depois você vai ler cada livro. Se você ler, você vai ter um maior aproveitamento da aula, tá? Se você ficar só aqui no que eu vou falar, eu não vou ler todos os versículos, tá? Aí, curiosidade sobre esse livro de Isaías. Isaías significa, não só sobre o livro de Isaías, mas sobre os profetas, né? Os profetas maiores. Isaías significa Deus é meu auxílio. Jeremias, apontado por Deus. Ezequiel, Deus é meu sustento. E Daniel, Deus é o meu juízo, ou Deus é meu juiz. Então, esses 4 profetas são chamados de profetas maiores por causa das obras deles. Vamos passar para frente. Vai anotando aí nos caderninhos de vocês, tá? Esses aqui são os 12 profetas menores. Então, quando eu fui decorar os livros da Bíblia, eu decorava de 3 em 3, então ficava mais fácil para mim. Eu vou dar uma paradinha aqui para me perguntar um negócio para o Daniel. O Daniel, a Lídia, ela está na sala de aula? A Lídia de Belém, do Pará? Dani? Você sabe por quê? Ela deixou uma mensagem lá no grupo de escatologia que ela queria participar. Se você puder mandar o link para ela colocou no outro grupo, tá bom? Eu lembrei aqui na hora que eu estava falando. Então tá, dando continuidade aqui, 4 são os profetas maiores, 12 são os profetas menores. Se vocês quiserem decorar, decora de 3 em 3, que fica mais fácil. Foi o método que eu usei. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias,
Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas aqui, uns profetizaram no exílio, quando o povo já estava exilado, lá no cativeiro na Babilônia, outros foi profeta pré-exílico, antes do exílio, né? O importante aqui é a gente saber que todos esses homens aqui foram homens simples, mas que levaram a mensagem de Deus para o povo. Uns profetizaram para Judá, outros para Israel. Uma coisa importante para a gente aprender também é que nessa época aqui dos profetas, Israel foi dividido. Lembra que o reino foi dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá ficou para a linhagem de Davi. Toda a família de Davi, os filhos de Davi, netos, então ficou na linhagem de Davi o reino do sul ou o reino de Judá. E o reino do norte, ele foi começou lá com o filho de Davi, depois caiu na mão do Jeroboão e daí foi para outra família, foi cortado, né? Foi cortado por causa de algumas coisas que a gente não vai falar aqui nesse momento, porque é muita história. Mas a gente sabe que todo o povo de Deus, o povo de Israel, tinha dois reinos dentro do próprio país, tá? Então, uns profetas, eles eram enviados para falar para o reino do norte, que era Israel, chamado Israel, e outros para o Reino do Sul, que era Judá, entendeu? Era Deus escolhia e mandava lá. Então, a quem os profetas falaram? E a quem, né? A quem eles mais falaram? Olha lá. O Joel, o Isaías, o Miqueias, o Jeremias, o Abacuque e o Sofonias, ele falou mais para o reino de Judá, né? Aqui a gente vê na primeira coluna, teve 6 profetas, todos esses 6 profetas profetizaram para o reino de Judá. Amós profetizou para o reino de Israel, é que está bem lá no fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Para o reino, para Nínive, lá na cidade de Nínive, foi o Jonas e o Naum também. Teve em Nínive. Nínive era aquela cidade que o Jonatas não queria ir de jeito nenhum, porque ele detestava, né? Os assírios, que eram cruéis e eles eram inimigos de Israel. Então, Deus, você já conhece essa história, Deus, né, provou esse profeta aqui, mandando ele ir num lugar que ele não queria ir. E Deus também mostrou aqui que não importa se você quer ou não quer, mas quando você abre sua boca e fala, o Espírito Santo age e as pessoas podem se arrepender, como o povo de Nínive que se arrependeu, né? E eu tô bem ceguinha, é difícil de eu ver aqui o slide, mas Daniel e Ezequiel, eles profetizaram na Babilônia, isso aí nem precisa de eu enxergar, né? Vocês sabem disso. Daniel, ele é um profeta do exílio, porque a gente sabe que todas as profecias dele foram feitas lá quando o povo estava na terra, no cativeiro da Babilônia. O Obadias, ele profetizou para os edomitas, tá? Agora, Ageu, Zacarias e Malaquias foi depois que o povo retornou da Babilônia, do cativeiro, foi os profetas da restauração, né? Eles profetizaram naquela época em que já não era mais o rei Nabucodonosor, já era outro rei, Dário entrou no lugar, né, os medos e persas, e foram liberando o povo de Deus para voltar para a terra deles. E esses aí eram os profetas que chamavam a atenção do povo. Inclusive, a gente vai ver depois, cada profeta, um por um, você vai ver como Zacarias, Malaquias, como eles chamam a atenção do povo, porque o povo voltou da Babilônia, eles voltaram e eles estavam assim,
esquecendo de adorar a Deus, voltaram esquecido, passaram tanto tempo lá, alguns nasceram até lá na Babilônia, muitas pessoas nasceram lá, e a gente vê que o povo estava precisando, né, de profeta, precisando de alguém que exortasse eles, que eles voltassem a adorar a Deus e a servir a Deus. Então, esses profetas foram muito importantes, esses 12 aqui, que são chamados profetas menores, mas que eles profetizaram alguns para um povo, outros para outro, mas a gente vai ver nas outras aulas. Mas a gente vê aqui um destaque maior nesse 6 aqui, ó, número 6, porque 6 de todos esses profetas aqui, as profecias dele eram pontuais para Judá. Por que será? Qual o interesse de Deus de falar tantas vezes a Judá? Judá, o que vocês acham disso? O que Deus tinha com a tribo de Judá, com o reino de Judá? Que de Judá veio Davi, de Davi Jesus, né? Da linhagem também, né? Isso, muito bem. Então, Judá, então o Israel, né, era 12 tribos de Israel, mas Judá foi a tribo escolhida para que dela nascesse o Salvador. Então, nós vamos ver que muitas vezes aqui o rei Davi era da tribo de Judá e toda a linhagem veio dali. E um dia, quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre o trono, ele vai restaurar o trono de Davi, né? E fala essas coisas, fala muito no livro de Isaías. Vamos para frente, então. Só um minutinho, gente. Eu não trouxe minha aguinha aqui, minha boca está seca. Pode passar. Qual a missão principal de um profeta? Bom, Professora? Oi, querida. Professora, eu não estou conseguindo. A senhora está passando aí os flashes que a senhora costuma passar para acompanhar a lição? Você não Porque está não está conseguindo? aparecendo, não está aparecendo para mim. Não está aparecendo o slide? Não, desde o início. Eu já saí, já entrei umas 3 vezes, não estou vendo. O que pode ser, Daniel? Deixa eu ver, porque é o Daniel que está mexendo com eles lá, da casa dele. Pra mim aqui tá funcionando, tá aparecendo. Para mim tá normal também. Você tá no celular? Tá no celular, Catiele? No celular. Mas eu tô no celular também, no meu Desce o. Tem um monte de fotinha assim, ó, você desce o dedo pra baixo com tudo e aparece. Eu já desci, está aparecendo só aqui. Agora apareceu. Apareceu agora. Obrigada. Aí, tá vendo? Estava aparecendo a tela só com o adesivozinho da igreja, esse CETV. Agora voltou. Saiu o slide de novo. Ué, saiu de novo? Saiu. Agora apareceu. Ai, Obrigada, professora. tá brincando com você esse slide, hein? Não é isso? Obrigada, professora. Tá bom, querida. Então, qual é a missão de um profeta? Cuidar da Saiu vida de moral. novo, professora. Ah, Está atrapalhando a aula. Saiu de novo. saiu de novo? Vai ouvindo Saiu. aí, vai ouvindo aí, que depois eu ponho Tá bom, o slide. tá bom, professora. Obrigada. Vai fazendo alguma anotação para você não perder nada, tá? Então vamos lá. Qual é a missão de um profeta? Cuidar da vida moral e espiritual do povo, segundo a vontade de Deus. Agora, nós vamos ver 2 versículos muito importantes. A gente vai ver o que significa isso para nós isso, nos dias de hoje. Ah, e a Lídia chegou, ela queria participar. Que bom que você está aqui, Lídia. Atrasada, mas cheguei. Estou de babá hoje. Que bom que vocês Boa estão noite, professora. Boa noite. Obrigada. Então, aqui no livro de Hebreus, eu não sei se o Daniel vai conseguir colocar aí, mas quem está com a Bíblia aí também pode abrir a Bíblia, aí ele vai conseguir, ó, que bom.
Aqui fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos antepassados, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Então, dessa vez, nos últimos tempos, depois que Jesus veio, ele veio pessoalmente. Jesus, ele é chamado Messias. O que significa a palavra Messias? Significa o ungido, né? O ungido. O que ele é? Ele não é só ungido, ele é o ungido, porque no caso de Jesus, Jesus foi ungido nos 3 ofícios da época que era necessário essa unção, que era profeta, rei e sacerdote. Então, por que Jesus foi chamado de Messias? Messias não era o nome dele, Messias era o ofício de Jesus. Então, Jesus ele era o Messias porque ele era profeta. Por que ele era profeta? Porque ele veio do céu e ele trouxe a mensagem de Deus, do Pai, para o povo, entendeu? Jesus, ele fez muitas curas, muitos milagres, mas ele sempre falava que ele queria pregar, ele veio para pregar, mostrar sobre a salvação, sobre o arrependimento, sobre o reino dos céus. Então, ele veio com essa mensagem. O profeta, ele traz uma mensagem, ele faz o dever dele ali é fazer com que as pessoas entendam que Deus está certo e que ele está errado e que tem uma justiça divina e que nós precisamos de nos arrepender para chegar a Deus. Então, Jesus, ele veio, o próprio Deus veio aqui trazer a mensagem dele para nós, para a humanidade. Então, ele é ungido porque ele é o profeta que ele veio do Pai, de Deus para o povo. E depois ele é sacerdote porque ele foi do povo, é como se ele virasse as costas para o povo agora e vai até Deus e leva o sacrifício, né? O sacerdote não tinha que levar o sangue até o Santíssimo Lugar em oferta pelos pecados antes de Jesus vir a esse mundo. Então, quando Jesus veio, ele não levou sangue de animais, mas naquele momento que ele estava lá na cruz, ele foi de encontro com Deus, levando o seu próprio sangue, e foi aceito como sacrifício perfeito, que concretizou o plano de salvação e Deus aceitou, né, como sacrifício perfeito. E ele é rei. Por que Jesus é rei? Porque nós sabemos que Jesus, ele já é rei, né? Ele, se você deixa, ele é o rei da sua vida. Mas nós sabemos também que ele é ungido rei, porque um dia ele vai reinar. Nós aprendemos em escatologia que ele vai reinar aqui, né, nessa terra, e o seu reino vai ser um reino sem igual, né, onde haverá justiça. 1 Pedro 1:21, vamos ver o que está falando aqui. Esse Daniel acho que deu uma saidinha. Eu não estou vendo. Ah, não, ele já voltou. O 1 Pedro, alguém achou o 1 Pedro? 1:21? Segunda Vereadora. Lê para mim, se quem achou. 2 Pedro 1:21. Segunda Pedro ou 1 Pedro? É segunda. Aí ele achou. Tá aqui, Catiele. Tá aí no... Não sei se você está vendo, mas está no slide. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é muito bom para os dias de hoje, para a gente entender o que significa ser um profeta. Ser um profeta
naquela época, significava levar a mensagem na íntegra que Deus falava para aquela pessoa que ele escolhia, para o povo, entendeu? Aí a gente vê que em Hebreus fala que Deus falou pela última vez aos pais pelos profetas, mas a nós ele falou através do Filho. Aí você vai lá no capítulo 1 de João, e versículo 1, fala assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, no versículo 2, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu estou indo já lá no 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é isso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E se Jesus, naquele tempo, o profeta vinha e trazia a mensagem de Deus para o povo, e a Bíblia fala em Hebreus que a nós ele falou através do Filho. E agora a gente acabou de ler no livro de João que o Filho, Jesus, ele era a palavra que se tornou carne, acho que no João 1,12, Daniel, e o fala, eu acho que é, não, nessa acho que veio para os seus. Vê qual aquele versículo que está no mesmo segmento desse aí, que diz assim, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Não, esse aí é outro. Eu acho que é assim, ó. Isso, o 14, ó. E o Verbo, que era a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, foi dessa forma que Deus falou com a gente nos últimos tempos, com os homens que viveram na época de Cristo e com a gente hoje. Por quê? Porque hoje nós temos a palavra escrita. A palavra escrita, o Novo Testamento, é a manifestação de Cristo. Ele manifestou a sua glória, ele manifestou a sua vontade a todos aqueles que crêem nele. Nós não podemos ficar enganados. A gente só fica enganado se a gente quiser. Porque quando Cristo veio, ele abriu o Novo Testamento com o seu sangue. A Bíblia fala, tem até um versículo que fala que para abrir um testamento, e a gente sabe isso até perante a justiça humana, para abrir um testamento é necessário que o testador esteja morto. Então, quando Jesus entregou a vida dele na cruz e derramou o seu sangue, ele abriu o Novo Testamento no seu sangue. E esse Novo Testamento trouxe essa promessa de vida eterna. Então, a gente vê lá, como eu estava falando, lá no livro de. A similaridade da Bíblia com o livro de Isaías é que até o versículo 39, o Isaías está falando sobre o pecado do povo, né? Que o profeta ia lá e falava mesmo da imoralidade, da vida espiritual afastada de Deus, que eles precisavam se arrepender. Então, ele falava mesmo. E depois do 40 em diante, que vai dar os 27 capítulos restantes, Isaías fala sobre a promessa do Messias, ele fala sobre essa vinda de Jesus. E lá no capítulo 53, que eu acho um dos capítulos mais tocantes assim da Bíblia, mostra, né, Jesus Cristo como o sacrifício, o sacrifício pelos nossos pecados. Então, tem um versículo que eu gosto muito, que fala que a justiça e a paz se encontraram. Na justiça e a paz se beijaram. Vamos ver se o Daniel acha aí para mim. É o Salmo 85, 10 e 12. Nós vamos ver que lá no Isaías 53 foi quando a justiça e a paz se beijaram na cruz. Olha lá, ó. A misericórdia, presta bem, depois vocês lêem esse salmo inteiro, que vale a pena, ó. A misericórdia e a verdade se encontraram. Misericórdia significa aquele amor incondicional.
mas que é pautado na verdade, que não pode ser como o amor de pais assim responsáveis que ama tanto que passa a mão na cabeça, deixa o filho fazer coisas terríveis, né? Mas não é assim com Deus. Deus é um pai amoroso, mas Deus é a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. Então, a misericórdia, que é um amor incondicional, mais a verdade se encontraram. E a justiça, que é que provém de Deus, que é um Deus justo, verdadeiro, e a paz se beijaram. E eu penso assim que essa cena aconteceu lá na cruz do Calvário. A misericórdia e a paz se beijaram, porque foi quando eles se encontraram e geraram o quê? Geraram filhos de Deus. Porque quando você entende que naquele momento, lá na cruz, Jesus estava derramando seu sangue para dar a nós vida eterna, sabendo que nós éramos pecadores, não merecíamos nada, né? Como o Isaías mostra, desde do 1 ao 39, que o povo totalmente desapegado de Deus, sabendo, conhecendo tantas coisas do passado, tantas coisas que Deus fez, e a gente vê no capítulo 1 de Isaías, fala que ele usa uma comparação que ele fala que até o boi conhece o... Se você puder pôr para mim, Daniel, o capítulo 1 do livro de Isaías, a gente vai dar uma lida em alguns versículos, que ele fala que até o boi conhece o estábulo, ó. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, no capítulo 1 e versículo 1, que ele era filho de Amós, ele era filho de um dos profetas menores. Ele teve, aqui fala, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá. Nós já temos duas informações sobre ele. Ele é filho de Amós e ele profetizou para o reino de Judá, né, em Jerusalém, que era a capital de Judá. Quando que ele fez isso? Nos dias do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, que foi um péssimo rei, de Ezequias, que foi um rei bom, teve algumas falhas, mas foi um rei bom, que eram reis de Judá. Então, vocês já sabem, vocês podem grifar na Bíblia de vocês quem era Isaías, era um filho de profeta, era um filho de Amós. Para quem ele profetizou? Para o reino de Judá e, mais pontualmente, para a cidade de Jerusalém. Quando foi que ele fez isso? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você sabe que pertinho já do cativeiro da Babilônia. Agora vamos passar para o 2. Aí ele diz assim, olha só, isso aqui são palavras de Deus, né? Porque o profeta não era para... A gente viu lá em 1 Pedro que o profeta não fala aquilo que dá na cabeça dele, ele tem que falar aquilo que Deus mandou que ele falasse, né, naquele tempo. Então, olha só o que ele falou, que era a palavra do próprio Deus. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Esse versículo que eu gosto muito dele, porque mostra que até um animal, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu lembro quando eu era criança, morava no sítio, passava caminhão de mudança e, às vezes, um cachorrinho que foi esquecido atrás, um animalzinho correndo atrás, e ele sabia, me deixaram lá, mas eu pertenço a esse povo que está indo embora, que está se mudando, e eu vou também. Então, até um animal, né, quando ele escapa, ele vem procurando, farejando, até ele voltar para onde é a casa do seu possuidor.
e a manjedoura do seu dono. Mas muitas vezes nós, não é só Israel, mas trazendo para os nossos dias, o povo de Deus, tanto do passado como do presente, às vezes não tem o conhecimento, não entende o que Deus quer, não entende qual é o seu lugar, que é debaixo das asas do Altíssimo. A gente vai procurar refúgio, vai procurar segurança, é, no dinheiro, nas coisas desse mundo, sendo que o nosso dono é o mesmo dono de Israel, aquele que nunca deixou faltar nada para o seu povo, enquanto eles obedeciam. Então, nós precisamos de entender isso aqui. Então, esse versículo aí, ó, você grifa ele, que é legal. Depois você continua lendo esse capítulo 1 aqui, tá? Então, cuidar da vida moral significa quando eles estavam fora da vontade de Deus mesmo, fazendo coisas terríveis, e da vida espiritual, quando vinha, né, e trazia a mensagem de Deus. Essa era a missão do profeta. Que hoje nós somos, assim, profetas de Deus. Por quê? Porque nós, o que a gente tem que profetizar hoje? A Bíblia, né? A gente já tem a profecia, não tem? A profecia já está encerrada num livro. 66 livros de profecias que a gente pode sair e falar para as pessoas sobre Jesus. Não há necessidade de você ficar inventando mais nada. Você já tem a profecia. Né? E às vezes a gente não ignora a profecia de Deus, não lê a Bíblia, não tem conhecimento e sai por aí falando bobeiro, coisa que não está na Bíblia. As mensagens dos profetas, vão entender bem, ela tinha 3 tempos. Presta bem atenção. De imediato, conforme Amós 2, 6, 16, quer dizer, às vezes ele falava que ia acontecer uma coisa ali, para aquele momento, pontual ali, e acontecia. Para o futuro, como está em Jeremias 25, de 1 a 11, e para os nossos dias de hoje, tá? Tem profecia que eles falaram lá atrás que se cumpriu, que ainda vai se cumprir e está se cumprindo hoje. Vamos ver a Amós 2, 6 a 16. Olha lá, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Olha como o povo não é diferente dos dias de hoje. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Olha só que coisa horrível, né? E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim? Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Então, ele está falando coisas que o povo já sabia que já tinha acontecido e estava acontecendo no momento. Então, muitas vezes as profecias vinham para aquele momento atual. Né? O Deus usava esses profetas, não eram homens que saíam falando da cabeça deles, lembram que eram homens inspirados pelo Espírito Santo para falar aquilo que Deus mandava eles falar exatamente. Então,
tinha profecia que acontecia imediatamente. Tinha profecia que era ainda para o futuro. Jeremias 25, vamos ver essa. A palavra veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, olha, profeta, vai anunciar a profecia. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vô-la tem anunciado. Olha, então quer dizer que fazia, aqui era uma coisa, eles já estavam ouvindo há 23 anos, mas ainda não tinha acontecido o que Deus estava falando. Muitas vezes Deus dá um tempo para o arrependimento, né? Nós sabemos que toda a profecia de Deus, né, está na palavra dele, que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é boa para nossa edificação, para a repreensão, para que a gente seja conforme a vontade de Deus. Então, volta lá, Daniel. Deixa eu só acabar aqui. Então, esse aqui, o povo tinha 23 anos que estava ouvindo, mas não tinha mudado, né? Então, a período de 23 anos tem vindo a minha palavra do Senhor e eu vou-la tem anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Tá vendo? Então, aí a gente, aqui também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Então, essa é a condição daquele povo e essa é a condição do povo atual. A condição, você pode ver que nós estamos vivendo um tempo que se aproxima a volta de Cristo, conforme estudamos em escatologia, que está ficando muito difícil a pregação do evangelho. Por quê? Porque o povo não quer ouvir falar, o povo não quer ser confrontado, né? As pessoas querem ouvir um evangelho que faz com que você se sinta para cima. Ai, estou feliz, estou com uma promessa aí. Estou com uma promessa aí de Deus que vai acontecer isso de bom para mim, isso. Não tem melhor notícia do que o Evangelho. O Evangelho, já o significado da palavra é boas novas. Quando você ouve o Evangelho, ou quando você fala o Evangelho para alguém, você está dando a melhor notícia, é a melhor profecia que você pode falar para uma pessoa, é que ela pode ser salva pelo sangue de Cristo, que não depende dela, mas pela fé no sangue que ele derramou na cruz, ela pode ter vida eterna. A graça de Deus pode cobrir a vida dela e ela pode alcançar a vida eterna. Então, tem melhor notícia do que essa? Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles querem, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão tão apegadas com as coisas aqui desse mundo que elas não olham para cima, né? Não olham para o reino do céu, não. Olha, eles estão olhando só, né, nesse plano aqui. Então, a profecia do futuro era para o futuro, mas era um futuro perto, né? Um futuro próximo. E a gente viu que essa desobediência que Jeremias profetizou aqui, que nós acabamos de ler, causou a consequência de levar esse povo para o cativeiro da Babilônia, no qual eles ficaram 70 anos lá, até que Deus falou, agora é hora de voltar, tá? E tem coisas que é para nós hoje. Vamos ler Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Olha lá. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, gente, ó, para vocês entenderem bem, naquele tempo o povo tinha o Velho Testamento, só o Velho Testamento, né? Tinha os 5 livros de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que eram os livros da lei. E tinha os profetas que falavam com eles, né, as palavras que Deus mandava e anunciavam para eles e admoestavam eles através da palavra que Deus falava ali. E agora, tudo isso foi escrito, o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever, né? Muitos usavam com os métodos que eles tinham naquele tempo, né? Em pedras, em pergaminhos, e eles escreveram. E tudo isso foi escrito, e hoje nós temos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, a própria Bíblia, no Novo Testamento, Paulo fala para os romanos assim: porque tudo o que dantes, o que antigamente foi escrito na palavra de Deus, foi para o nosso ensino. Foi para nosso ensino que foi escrito. Por que foi registrado? Porque nós não estávamos lá no tempo dos profetas, mas hoje a gente tem todas as profecias que estão lá e o cumprimento delas, o que é melhor. Tudo que profetizou Jeremias acerca do que ia acontecer com Jesus, a gente sabe que aconteceu. E o que falta acontecer, nós podemos ter essa esperança que vai acontecer, porque nenhuma das profecias do passado caiu por terra, né? Deus não é homem para que minta, né? Então, nem filho do homem para que se arrependa. Nós não pode ficar tranquilo. Deus mandou escrever que era para a gente ser consolado e o nosso coração ficasse cheio de esperança naquilo que estava escrito na Bíblia. Nós não temos um profeta para falar para nós hoje, mas nós temos toda a profecia na palavra dele para a gente ler, estudar e entender, porque tudo que foi escrito para nós também, né? Para a gente ter essa esperança e essa alegria, e também para a gente corrigir a nossa vida. Agora pode passar, Daniel. Então, a lição central desse livro de Isaías. A lição central é que Deus é soberano e Senhor de todos os povos e nações, que não tem ninguém acima de Deus, ainda que o povo insistia em colocar ídolos, inventar deuses para eles servir, mesmo conhecendo o poder grandioso do Deus de Israel, eles ainda se desviavam, como hoje. Mas Deus se mostrou soberano e Senhor de todos os povos e nações, e não só de Israel, mas ele mostrou no livro de Isaías, a gente vê a salvação estendida aos outros povos. E também tem outra coisa, outra lição, que ele odeia a idolatria, porque fala bastante da idolatria, a imoralidade e a religiosidade vazia. Eu acho que é no capítulo 55, eu não tenho certeza, que ele chama a atenção do povo, assim, vocês sabem qual que é o jejum que me agrada? Não é para vocês ficar, né, como um junco é aquele mato que tem na beira de várzea, que ele cresce assim, depois ele quebra, então, né, fica a cabeça, fica abaixada. Ele falou, eu não quero que vocês fiquem que nem um junco, que nem com a cabeça abaixada e jejuando e falando para todo mundo que vocês estão aí jejuando, sofrendo, mas na verdade no coração não está do jeito que agrada a Deus. Então, essas coisas são boas, são importantes, mas quando vem dentro de um coração que está alinhado com Deus, que está
amando a Deus de todo o coração, é o resultado do seu amor a Deus que você faz coisas por Ele. Mas se você fizer um monte de coisa para Deus, um monte de coisa, se você não tiver num relacionamento sério, firme com Deus, é uma religiosidade vazia. É como a gente fala para criança quando está doente: você tem que comer, o saco vazio não para de pé, não para em pé, né? Um saco só fica em pé quando está cheio de mantimento dentro. Então, crente vazio não para em pé. Só se você fizer um monte de coisa, um monte de corre para lá e para cá, mas se você não estiver lendo sua Bíblia, orando, né, tendo aquela consciência da presença de Deus na sua vida, tendo intimidade com Deus, a sua religiosidade é vazia e ela não vai trazer resultado para a sua vida. Então, o tema do livro de Isaías era chamando a atenção do povo para isso que estava acontecendo. Então, e mostrando a soberania de Deus. Não adianta vocês inventar outras coisas, porque Deus é soberano. E o último aqui, que ele preparou a chegada do Messias. Aí você vai vendo que coisa boa, do capítulo 39, 40 em diante, você vai ver como ele fala das promessas de restauração, né, de que ele ia restaurar o seu povo, que ele ia trazer o povo de volta, que estava espalhado por todas as nações. Essas coisas, é isso que aconteceu em 1948, 14 de maio, que a gente fala muito em escatologia, que Israel tornou-se a nação reconhecida pela ONU, pelas outras nações. Está profetizado ali no livro de Isaías. Fala como pode uma nação nascer num povo nascer num só dia, porque assim, eles foram espalhados pelo mundo afora por causa dessa desobediência, de ser como, igual a gente leu no começo lá, que o jumento conhece o estábulo do dono, que até um boi conhece o seu possuidor, mas Israel não sabia quem era seu Deus. Sabia, mas ignorava, né? Então, por conta disso, eles foram dispersos, eles foram para o cativeiro, eles foram, depois de Cristo, eles foram espalhados para todo canto, perseguidos. Mas quando chegou, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, Israel voltou num dia. Então fala, pode nascer uma nação em um dia? Tem esse versículo, mas não estou lembrando onde que ele está aqui agora. Israel nasceu de novo. Num dia ele se tornou nação. Em poucos dias o povo foi voltando de outras nações, de outros países, e em poucos dias eles estavam estabelecendo de novo. A gente sabe que Israel agora, depois de 1948 para cá, tem 70 e poucos anos. E depois de 70 e poucos anos, eles têm uma tecnologia avançada, eles têm uma ciência adiantada, avançadíssima. Tem tantas coisas lá, tantas riquezas num país que é menor do que um estado do Brasil. Então, a gente vê que Deus não parou de trabalhar com o povo dele, ainda que esse povo seja cheio de falhas, como nós somos também. Então, Deus, é soberano e ele faz o que ele quer e pronto, acabou. Passa mais um pouquinho, né? Que nós começamos um pouquinho atrasado, só um minutinho a mais, tá? Então, profeta Isaías aqui profetizou 740 a 700 antes de Cristo. Então, o trabalho desse profeta foi 40 anos de sendo profeta. A quem ele falou, a gente já viu lá no capítulo 1, tá vendo? Daí, quando esse slide for para lá, para o grupo, faz anotação num caderninho. É assim que a gente aprende, é assim que a gente, sabe, aquilo lá vai colar aqui na nossa mente quando a gente escreve.
Então, olha só, a quem ele falou no Reino do Sul, que o Reino do Sul era o reino de Judá. E ele falou para todos esses reis aqui, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Olha, aí aqui é a conduta dos reis. A gente está vendo aqui, bem aqui no lado direito, quer dizer, da minha tela é o lado direito. Bom, bom, mal, bom. Uzias foi um bom rei, Jotão foi um bom rei, Acás foi um péssimo rei. Ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, foi horrível, horrível. E Ezequias foi um rei bom, apesar de algumas ingenuidades de Ezequias, ele foi um rei bom. Então, esses aí foram os reis. Se vocês quiserem estudar sobre esses reis, vocês têm que ler ou o livro de Segunda Reis, ou Crônica, vai falar desses reis aí. O livro de Crônicas fala mais sobre o reino de Judá. Então, vocês vão encontrar esses reis, a história desses reis. Quando você estuda o tempo que eles estão reinando, as coisas que eles estão fazendo, fica mais fácil de você entender as profecias do Isaías para cima deles e daqueles outros que a gente viu lá. 6 profetas, todos profetizando para o reino de Judá. Aí você vai lendo a época desses reis, você vai vendo, era por isso que a coisa estava feia mesmo, a mensagem era dura. Olha o que o povo estava fazendo aqui, né? Então, vamos lá. Aí no capítulo 6, a gente vai encontrar o chamado de Isaías. A gente vai parar por aqui, e eu quero perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta, ou se vocês querem fazer algum comentário sobre a aula, e a gente continua na próxima aula, tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Nossa, Eu não. hoje vocês estão calados mesmo, né? Não serve a gente pode ir embora e quer fazer alguma pergunta? Sim, professora, a gente pode ir embora? Porque vocês não podem. Pode sim. Agora, se não tem nada a falar, vocês vão poder descansar. Mas é legal, muito bom. Eu acabei de ler o livro de Isaías essa semana. É um livro muito bom. Vocês vão aprender bastante coisa sobre ele. E ler o capítulo 53, que fala sobre o sacrifício de Jesus, né? E toda vez que eu leio, eu gosto muito. Obrigado, Fer. Eu descobri que agora tem uns emoji aqui, né? É novo isso, ó. Vou mandar um coraçãozinho para vocês para experimentar. Legal, né? Parece que não tinha. Se tinha, eu não estava usando. Eu acho que Mas tinha, olha, mas eles gente. não voavam assim na tela. Eles estão mais moderninhos, né? Gostei. Então tá bom, gente. Olha, foi um prazer ter vocês aqui essa noite. E vocês leiam o livro de Isaías, porque assim, eu não vou conseguir falar tudo que tem lá. Ouça, se você estiver fazendo alguma coisa, quem é dona de casa, coloca lá a Bíblia, a Bíblia que é áudio, que tem áudio, vai ouvindo. Vai fazendo as coisas e ouvindo o livro de Isaías. Se achar alguma coisa interessante, você para e vai lá e anota no seu caderninho. Eu faço isso, sabe? E leia também, porque você precisa aprender essas coisas que está lá na Bíblia, que tem gente que já pensa que já sabe tudo. Ah, eu já sei tudo da Bíblia, eu nem vou no seminário. Eu não sei nada, eu sei, falta tanta coisa para mim aprender, eu fico todo dia, quando eu dou uma aula, eu aprendo alguma coisa. Então, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, tá bom? Vamos orar então para a gente encerrar essa aula? Querido Deus, eu te louvo, Senhor, por cada aluno que veio hoje. Ajuda eles, Pai, a permanecer fiéis, firmes, toda terça-feira aqui, ouvindo, Pai, essa mensagem,
aprendendo nessa aula, Pai, dividindo, Pai, conhecimento, porque eu também aprendo com eles, que o Senhor possa, Pai, através do seu Espírito Santo, trabalhar nos corações, ensinar, Pai, a cada um, para que nós possamos, Pai, andar segundo a sua vontade, Pai, porque, como diz aquele versículo, Pai, que fica para nós nessa noite, que até um boi e um jumento sabe a quem eles pertencem, e às vezes, Pai, o seu povo esquece, Pai, que pertencemos a Ti. Não deixa isso acontecer conosco, Pai. Perdoa nossos pecados, aumenta nossa fé em Ti e nos proteja, nos abençoe todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo a vocês. Abraço, professora. E Beijo. Obrigada.